O que é um jogo eletrônico? Tenho certeza que todos já ouviram falar ou já jogaram algum jogo eletrônico a vez na sua vida, mas vocês sabem qual é a definição certa desse termo? Bem, de forma simples, o jogo eletrônico é qualquer atividade interativa que acontece em meios eletrônicos, como um videogame, um console, um computador ou um celular. Diferente de ler um livro ou assistir um filme, as ações realizadas pelo jogador influenciam diretamente na experiência. Quando você vê um filme, não importa o que você faça, o final não vai mudar, mas qualquer ação dentro de um jogo pode mudar o resultado final. Isso é legal. Hoje os jogos fazem parte da vida de bilhões de pessoas, não apenas como entretenimento, mas também como ferramenta de aprendizado, socialização e até mesmo trabalho. Mas para entendermos como os jogos chegaram em tal nível, nós devemos voltar para o início de tudo. Os jogos não eletrônicos, também chamados analógicos, são atividades que funcionam sem depender de tecnologia digital ou eletricidade, priorizando o contato físico e a interação social imediata. Eles abrangem desde clássicos como xadrez e baralho, até dinâmicas de grupo como mímica, stop e brincadeiras ao ar livre. O grande diferencial desses jogos é que eles promovem um detox digital, exercitando o raciocínio lógico, a paciência e a criatividade de forma tátil. Além disso, são ferramentas essenciais para fortalecer laços afetivos e desenvolver habilidades de comunicação, já que exigem que os participantes estejam plenamente presentes e atentos uns aos outros. Mas quando os primeiros jogos eletrônicos foram feitos? Bem, os primeiros experimentos com jogos eletrônicos foram feitos na década de 50 até a década de 60. E foi apenas na década de 1970 que o primeiro jogo eletrônico para o público foi lançado. O primeiro jogo de sucesso foi o jogo Pong, uma espécie de tênis de mesa super simples que cativou a sociedade da época. Um pouco tempo depois do Pong ser lançado, também tivemos nosso primeiro console, nosso primeiro videogame, nomeado de Magnavox Odyssey, permitindo que as pessoas, pela primeira vez, pudessem usar suas televisões para ter uma experiência interativa, e não apenas ficar assistindo filmes e novelas nela. O impacto desses primeiros jogos foi enorme. Eles criaram uma nova forma de entretenimento dentro de casa, incentivaram o desenvolvimento de novas tecnologias e deram início a uma indústria que, décadas depois, se tornaria uma das maiores do mundo. Agora eu vou falar um pouco sobre a primeira grande queda dos jogos eletrônicos. A primeira grande queda aconteceu em 1983, quando diversas empresas focaram mais em quantidade e lucro do que realmente qualidade. Como por exemplo a Atari. A Atari meio que faliu pela baixíssima qualidade dos seus jogos, e atualmente ela só foi realmente se recompor vários anos depois. Esse período só foi finalizado com empresas que focaram na qualidade ao invés da quantidade, como por exemplo a Nintendo. Nada mais do que a maior renda no mundo em entretenimento, superando incrivelmente até o cinema. Durante as décadas de 1970 e 80, os jogos eletrônicos eram vistos principalmente como brinquedos para crianças e adolescentes, e muitos adultos consideravam os videogames apenas um passatempo infantil, apesar de alguns também frequentarem fliperamas e jogarem consoles como o antigo Atari. Com o passar do tempo, os jogos foram evoluindo em gráficos, histórias e jogabilidade, atraindo públicos mais velhos, e durante a década de 1990 e 2000, consoles de empresas como a Sony, a Nintendo e Microsoft ajudaram a popularizar jogos mais complexos e variados, fazendo com que muitos jovens crescessem e continuassem com esse hábito na vida adulta. Hoje em dia, adultos representam uma grande parte da comunidade gamer. Muitas pessoas jogam para se divertir, relaxar, socializar ou até competir profissionalmente, em campeonatos nacionais ou até internacionais. E os jogos continuam sendo uma grande forma de lucro e comunidade. Hoje eu vou falar sobre as evoluções do console. Em 1994 foi lançado o PlayStation 1, que revolucionou os videogames com os gráficos 3D, algo muito imprevisível na época. Depois, no ano 2000, veio o PlayStation 2, que fez o maior sucesso e tornou o console mais vendido na época. Na verdade, da época não, da história. Em 2006, chegou o PlayStation 3, que trouxe gráficos em HD e jogos online,
ficaram muito popular. Já em 2013, chegou o PlayStation 4, que deixou os jogos mais realistas e com um desempenho muito melhor. E por fim, em 2020, que chegou o PlayStation 5, com os gráficos incríveis e carregamento super rápido, evolução do PlayStation, mostrando como os videogames ficaram cada vez mais avançados e divertidos. O Lucas já falou bastante sobre consoles de mesa, principalmente aqueles que fazem parte da marca PlayStation. Mas vamos falar agora sobre consoles portáteis. Aparelhos como o Game Boy, Nintendo DS, Nintendo 3DS, que permitiram que as pessoas jogassem seus jogos favoritos em intervalos da escola, em viagens, em momentos de lazer fora de casa. Não foi apenas uma evolução tecnológica, mas também uma grande mudança no dia a dia das pessoas. Os portáteis tornaram jogos bem mais acessíveis, também juntaram novos amigos com torneios locais e mostraram que os jogos não precisavam mais estar ligados em apenas um único lugar. Essa praticidade ajudou a popularizar ainda mais os jogos eletrônicos, tornando-os uma presença constante na rotina de milhões de pessoas ao redor do mundo. Basta ver hoje em dia, né, pessoal? Só no celular. Olá a todos, hoje eu vou falar sobre os computadores pessoais, ou PCs, e como eles influenciaram a sociedade ao longo do tempo. Atualmente, os computadores estão presentes em praticamente todos os aspectos da nossa vida, seja nos estudos, no trabalho, na comunicação ou no entretenimento. Mas para entendermos a importância que eles têm hoje, primeiro precisamos conhecer um pouco sobre a sua origem e sua evolução ao longo dos anos. Os primeiros computadores eram muito diferentes dos atuais. Eles eram enormes, ocupavam salas inteiras e custavam muito caro. Por isso, só eram utilizados por governos, universidades e grandes empresas. Com o avanço da tecnologia, especialmente com a invenção dos transistores e dos circuitos integrados, os computadores começaram a ficar menores, mais rápidos e mais eficientes. Isso abriu caminho para que a tecnologia se tornasse mais acessível. Na década de 1970, surgiram os primeiros computadores pessoais, conhecidos como PCs. Eles permitiram que pessoas comuns tivessem acesso à informática dentro das suas próprias casas. Modelos como o Apple II e o IBM Personal Computer tiveram um papel importante nessa popularização. Com o passar dos anos, os computadores evoluíram rapidamente. Eles se tornaram mais potentes, mais compactos e mais baratos. A chegada da internet aumentou ainda mais sua importância, conectando pessoas do mundo inteiro e facilitando o acesso à informação. Hoje, os PCs fazem parte da nossa rotina, são usados para estudar, trabalhar, se comunicar, criar conteúdo e se divertir. Além disso, muitas das tecnologias que estão moldando o futuro, como a inteligência artificial e a realidade virtual, dependem diretamente da evolução dos computadores. Por isso, podemos dizer que os PCs não apenas acompanharam a evolução da sociedade, mas também ajudaram a transformá-la. Opa, tudo bem? Felipe aqui, mais uma vez aqui, eu vou gravar com vocês. Vou explicar agora um pouco da parte dos jogos icônicos. Alguns jogos icônicos. Quase todos nós já jogamos jogos. Se você ainda não jogou, eu gostaria que você conhecesse alguns jogos icônicos que muitas pessoas já jogaram ou que acham muito bons. Eu vou começar trazendo um exemplo. É bastante conhecido numa geração de uns 20 anos atrás, mais ou menos. Talvez você tenha percebido que você está ficando velho agora. Mario, Super Mario Bros. Ele é basicamente um encanador que enfrenta desafios coloridos, inimigos fofinhos e coisas do tipo para salvar a Princesa Peach. Muito provavelmente você já jogou esse jogo. Mario é um jogo realmente icônico, fez diferença na vida de muita gente. Eu mesmo já joguei Mario. Sonic é um outro jogo, é um jogo que também fez bastante sucesso, principalmente por ser um jogo bem diferente do resto, né? Você pega um ouriço azul e começa a correr pelo mapa. Minecraft também é um jogo bastante conhecido. Os jogadores constroem, eles exploram, eles sobrevivem em mundos totalmente criativos. Felipe Neto, Last of Us, onde Joe e Ellie sobrevivem em um mundo destruído por infecção mortal, e muitos outros, como GTA V, a gente também tem The Last of Us Part 2, a gente tem God of War, a gente tem
próprio joguinho da Minhoca, talvez você já tenha jogado no Nokia. A gente tem Among Us, que foi uma febre em 2020. A gente tem Fortnite, que foi uma febre em 2020. A gente tem Mortal Kombat 11. Um pouco mais sobre o que os jogos são hoje. Eles, hoje em dia, são a maior renda de entretenimento no mundo. Ultrapassou o cinema e filmes há algum tempo atrás. Muito também por conta do streaming, que acabou tirando um pouco dessa renda. Bom, agora sobre gamificação. Gamificação é o uso de elementos de jogos e atividades do dia a dia. Em vez de apenas realizar uma tarefa, a pessoa recebe objetivos, pontos, níveis ou recompensas que tornam a experiência mais interessante. Um exemplo comum são aplicativos de estudo que oferecem conquistas e metas diárias. Aplicativos de exercícios físicos também usam desafios de recompensas para incentivar a prática constante. Um bom exemplo para a gamificação é o Duolingo. A principal vantagem da gamificação é aumentar o engajamento. Quando existe um objetivo claro e uma sensação de progresso, as pessoas tendem a permanecer mais motivadas. Porém, ela deve ser usada com cuidado. Se o foco ficar apenas nas recompensas, a pessoa pode perder o interesse pela atividade em si. Por isso, a gamificação funciona melhor quando serve como incentivo para um objetivo maior, como aprender, trabalhar ou desenvolver hábitos saudáveis. Bom dia, gente! Hoje eu vou falar sobre os jogos eletrônicos infantis. Bom, como todo mundo sabe, os jogos eletrônicos fazem parte da vida de muitas crianças hoje em dia. Eles são usados principalmente para diversão e aprendizado. Com o tempo, esses jogos evoluíram bastante, ficando cada vez mais educativos, coloridos e acessíveis. Nos anos 1980, os jogos passaram a ter personagens famosos, como o Super Mario, que foi criado pela Nintendo. Depois dessa época, começaram a ter música nos jogos e personagens em 3D. Hoje em dia também existem jogos educativos como o Minecraft, que estimula a criatividade e a imaginação. Os jogos infantis eles costumam ter uma linguagem mais simples, personagens coloridos e desafios fáceis, com pouca ou nenhuma violência. E quando esses jogos são usados com moderação e acompanhamento de um adulto, eles podem melhorar a atenção e estimular a criatividade e ajudando no aprendizado da criança. Não quero tomar muito tempo do vídeo, né? É porque bastante coisa foi designada a mim. Acho que não mais que a grande vitória. Mas você já imaginou por acaso como será os jogos no futuro, no seu futuro? Sim, eles vão influenciar bastante na sua vida, bastante mesmo. Os jogos devem ter mundos mais vivos, com NPCs um pouco mais realistas, na verdade não um pouco, muito mais realistas, a ponto de fazer você cogitar se aquilo realmente é um NPC, se é... NPCs no caso são seres dentro do jogo, como quando você está num jogo e você vê um bonequinho falando com você, esse é um NPC, ele não é um jogador real, isso é um NPC caso você não saiba. Por conta da inteligência artificial, ela vai mudar tudo isso, ela vai deixar os mundos mais vivos, ela vai deixar NPCs muito mais realistas, ela vai melhorar muito as características dos jogos, vai facilitar muito a vida de programadores, apesar de tirar o emprego de muitos. E ela pode até fazer a história mudar conforme o jogo, de forma muito mais realista, muito mais expansiva. Um exemplo é Detroit Become Human, que não é um jogo feito com IA, mas se fosse feito com IA poderia ter ainda mais finais, caso você saiba. Caso você não saiba, não vai dar tempo de explicar pra você. Gráficos quase indistinguíveis da realidade, por conta da IA também. Então o futuro que a gente vê é não apenas o Ray Tracing que a gente tem hoje em dia, que são jogos extremamente realistas, quando você olha na TV do seu filho, ou você é o filho jogando na TV, e ver algo completamente fotorrealista, saiba que vai melhorar ainda mais no futuro. Nós estamos prestes a ter uma revolução nos jogos de um nível tremendo. Os jogos com IA vão ser realmente muito diferentes, só que isso é um perigo, é um problema. Apesar de parecer ser algo bom, à primeira vista, tantas características boas que eu falei, cerca de 28% dos trabalhadores do setor dos jogos já perderam seu emprego por conta da IA. E esse é um risco bem perigoso. Belo dia para eu começar a estudar programação. Muitas empresas passaram a substituir partes do trabalho por um tipo de IA. E especialistas alertam para riscos como jogos mais genéricos, perda de criatividade e aumento de golpes digitais, como as famosas deepfakes, identidades falsas em ambientes online. E qual a opinião da sociedade
sobre os jogos. Agora a gente vai mostrar algumas respostas das entrevistas que nós fizemos. Bom, agora eu vou falar das entrevistas que a gente fez. A gente entrevistou 30 pessoas e fizemos 12 perguntas para cada uma delas. Vou falar a pergunta e as porcentagens e o que essas pessoas falaram. Bom, a pergunta 1 foi: você já teve algum contato com jogos eletrônicos e como foi essa experiência? Bom, 96,7% das pessoas gostaram da experiência com jogos eletrônicos e falaram que já jogaram, né? 3,3% das pessoas ficaram indiferentes, que já jogaram, mas não gostam nem desgostam. A pergunta 2 foi: você consegue citar algum jogo eletrônico que conhece ou já ouviu falar? 70% das pessoas falaram Minecraft, GTA e Fortnite. 10% das pessoas falaram Free Fire. 16,7% das pessoas falaram Jogo da Cobrinha. E 3,3% falaram ZZZ. Pergunta 3 foi: caso você já tenha jogado, qual foi o jogo que mais marcou você? 37,7% das pessoas falaram Minecraft. 16,7% falaram Undertale e FNAF. 20% Free Fire. 16,7% Super Mario e 10% Fazendinha. Pergunta 4 foi: em qual plataforma você teve mais contato com jogos? Celular, videogame ou computador? 63,3% das pessoas falaram celular, 23,3% computador e 13,3% console. Pergunta 5 foi: você considera jogos eletrônicos algo mais voltado para crianças ou acha que é para todas as idades? 93,3% das pessoas falaram que achavam que era mais para todas as idades. E 6,7% falaram que é mais voltados para crianças. A pergunta 6 foi: na sua opinião, jogos eletrônicos podem influenciar o comportamento das pessoas? Bom, 63,3% acham que não influenciam tanto. Já 36,7% das pessoas acham que os jogos eletrônicos influenciam o comportamento das pessoas, sim. Pergunta 7 foi: você acredita que jogos eletrônicos podem incentivar a agressividade ou a violência? 63,3% acham que incentivam, sim. E 36,7% acham que não incentivam. Bom, a pergunta 8 foi: você acha que jogos eletrônicos podem se tornar viciantes? Já viu ou conhece alguém que tenha passado muito tempo jogando? As 30 pessoas falaram que os jogos eletrônicos podem sim se tornar viciantes. 76,7% das pessoas não conhecem ninguém que tenha passado tanto tempo jogando e tenha se viciado em jogos. Já 23,3% das pessoas conhecem alguém que passou muito tempo jogando. Bom, a pergunta 9 foi: qual foi o maior tempo que você já passou jogando? No 86,7% das pessoas falaram que 3 horas seguidas. Já 13,6% das pessoas falaram que 6 horas seguidas. A pergunta 10 foi: algum jogo já fez você refletir ou mudar sua visão sobre algo? 60% falaram que alguns jogos eletrônicos fizeram eles refletirem. Já 40% falaram que nenhum jogo, nada, fez eles refletirem. A pergunta 11 foi: você acredita que alguns jogos eletrônicos podem ensinar coisas positivas? E se eles podiam dar um exemplo do que eles trazem? 100% das pessoas disseram que alguns jogos podem ensinar coisas positivas, sim, como a criatividade, lógica e trabalho em equipe. Alguém sumiu com a minha pergunta 12, mas agora eu já botei de volta. Pergunta 12 é: você já utilizou jogos ou plataformas de apostas online?
e o que pensa sobre esse tipo de entretenimento. Bom, 56,7% das pessoas nunca utilizaram, 10% já utilizaram e gostam, e 33,3% já utilizaram mas não gostam desse tipo de plataforma. Bom, eu vou falar sobre os jogos de apostas online. Então, os jogos de apostas online cresceram muito nos últimos anos, principalmente por causa da facilidade de acesso pelos celulares. Com apenas alguns cliques, qualquer pessoa pode apostar a qualquer momento gastando dinheiro real nisso aí. O principal impacto está no risco de dependência. Muitas plataformas utilizam recompensas rápidas e a expectativa constante de ganhar dinheiro, o que pode incentivar algumas pessoas a continuarem apostando mesmo após prejuízos. Em casos mais graves, isso pode causar problemas financeiros e afetar a saúde mental. Outro ponto importante é a grande presença de propagandas, especialmente em eventos esportivos. Isso contribui para que as apostas sejam vistas como algo comum, fazendo com que muitas pessoas ignorem os riscos envolvidos. Apesar disso, algumas pessoas enxergam as apostas apenas como entretenimento. O desafio é garantir que existam informações claras, fiscalização e conscientização para evitar que a prática cause danos maiores. Bom, agora eu vou falar sobre as perguntas adaptadas que a gente fez para o nosso colega Guilherme, que tem síndrome de Down. A gente fez 6 perguntas para ele e ele respondeu. Bom, a pergunta 1 foi: você joga jogos eletrônicos? Ele falou que sim. Pergunta 2: quanto tempo você passa jogando? Ele falou que mais ou menos 30 minutos. Pergunta 3: quais jogos você joga? Ele falou o jogo de pintar. Pergunta 4: você joga no celular, computador ou videogame? Ele falou que joga no celular. Pergunta 5: você acha que passa muito tempo jogando? Ele respondeu que sim. Pergunta 6: quem te ensinou a jogar ou você aprendeu sozinho? Ele disse que ele aprendeu sozinho. Em meio a tantos jogos que a gente foi vendo durante esse trabalho, que a gente foi analisando durante esse semestre inteiro, a gente decidiu que apenas falar sobre jogos e como eles influenciam a sociedade não é o suficiente. A gente viu e analisou tantas coisas que a gente teve uma ideia. E se a gente não fizesse apenas análise de como um jogo afeta a sociedade, e sim visse na prática como criar um jogo afetaria o nosso grupo, uma mini sociedade? Bom, a gente teve essa ideia e de princípio foi muito desafiador, até porque ninguém sabia programar e não daria tempo de aprender. Então a gente foi pro Replit. Replit é um aplicativo ou site que consegue, com inteligência artificial, ponto que foi citado agora há pouco, criar jogos, então, ou sites. Ele consegue programar. Essa é a descrição melhor, mais adequada. Então, o processo de criar o Einstein Parkour, o nosso jogo, com inteligência artificial, foi mais fácil do que se fosse programando. A ideia surgiu durante as aulas livres e a gente decidiu colocar em prática para entender como seria criar o nosso próprio jogo usando IA. Mesmo sem grande conhecimento em programação no início, a gente conseguiu desenvolver várias partes do projeto de forma rápida e simples. Se quiserem testar, eu recomendo. Replit, é muito bom. Sem ele a gente não teria nem o início do jogo, nem a tela de loading. Bem, é bem acessível também a experiência e nos fez cair na real do quão difícil é jogar um jogo, que às vezes criar um jogo que às vezes a gente joga e nem para pra pensar em tudo isso.